Já pensou numa maneira de poder organizar melhor as suas finanças, mas que seja um pouco melhor do que usar um Excel ou anotar num papelzinho? Eu utilizo o Notion. Ela é uma plataforma que a gente consegue utilizar tanto no navegador quanto no nosso telefone através do aplicativo, em que a gente pode adicionar várias coisas, a gente pode controlar a nossa agenda, a gente pode adicionar tarefas, fazer listas, a gente pode organizar muita coisa da nossa vida utilizando o Notion. Eu mesmo utilizo ele para tudo praticamente na minha vida, desde meus planejamentos para postar os vídeos, por exemplo, até na empresa onde eu trabalho cuidando de investimentos, tá certo? E nesse vídeo aqui o que eu quero te mostrar é como utilizar um Notion para poder controlar as suas finanças. Qual que é o poder que essa ferramenta pode ter, tá certo? Se você utilizar ela da forma correta. Eu mesmo utilizo o Notion para controlar as minhas finanças e ao final desse vídeo aqui eu vou mostrar o template que eu utilizo para controlar as minhas finanças no Notion, tá? É uma base muito completa que eu mesmo fiz e desenvolvi durante anos que eu utilizo o Notion. Eu utilizo diversas bases de dados, diversas funcionalidades do Notion para poder utilizar essa ferramenta, tá certo? Que eu mesmo construí, eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo. Então fica até o final para você ver como eu controlo as minhas finanças no Notion. O que eu fiz, o que eu utilizo, o que deu certo para mim, tá? Mas é importante dizer que o Notion é uma plataforma com diversas ferramentas, quase ilimitado que você pode fazer através dele. É um software praticamente um software no code para quem entende aí, que é muito poderoso se você souber utilizar. Eu mesmo não utilizo todas as funções que ele tem a oferecer, mas ainda assim eu consigo fazer diversas coisas da forma como eu estou utilizando, tá? Então, de forma bem rápida, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o básico que vocês precisam para poder se organizarem financeiramente no Notion. E aqui eu já tô na página inicial do Notion. Acabei de criar uma página aqui. Quando vocês abrirem o Notion, esse aqui que vocês vão ver. Como funciona o Notion, tá? Ele funciona através de páginas. Você cria uma página e dentro dela você pode colocar diversas coisas, como tabelas, base de dados, coisas para fazer, agendas, tudo o que você quiser. Você pode criar, se você quiser, também uma página principal, entre aspas, onde você vai colocar outras páginas dentro. Então, por exemplo, vamos dizer que você quer fazer um Notion para sua faculdade, onde você vai colocar as coisas da faculdade. Então você cria uma página chamada faculdade e dentro você cria outras páginas como trabalho de tal matéria ou atividade de tal matéria, tá? Ou você pode utilizar isso para fazer sua agenda, por exemplo. Então você cria uma página de agenda e dentro da agenda, em cada dia, você cria outras páginas sobre esse dia, entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês. Pode parecer bem complicado, mas é bem simples na verdade. Então aqui eu já tô com uma página do Notion. A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é um título para essa página. Como a gente vai fazer aqui uma página financeira, para a gente poder controlar as nossas finanças dentro dessa plataforma, eu vou colocar um nome de controle financeiro. Bem simples, bem objetivo. Aqui a gente pode fazer algumas coisas. O que são elas? Criar uma página pré-montada. Aqui a gente tem os templates. Então dentro do templates aqui a gente vai ter diversas páginas que a gente pode utilizar, como páginas de coisas a fazer, de produtos, de coisas de trabalho, de engenharia, diversos templates prontos pra gente. A gente só pega e muda, tá? Mas eu vou construir uma do zero para mostrar para vocês como é fácil de poder se mexer aqui no Notion, tá? Você também pode adicionar algumas coisas de design, se você quiser, como ícones ou até mesmo, vou colocar aqui um ícone de dólar, por exemplo. Vamos ver se tem algum dólar. Infelizmente nos ícones a gente tem que escrever em inglês, tá? Vamos ver aqui, eu vou colocar um dinheirinho aqui e a gente também pode colocar uma imagem aqui por cima, tá? Então aqui, por exemplo, eu consegui colocar uma imagem do espaço aqui. No caso, eu vou tirar, mas é porque eu não gosto mesmo, eu acho que isso atrapalha um pouco. E eu vou clicar aqui nesses três pontinhos aqui em cima, porque é para abrir as configurações dessa página. Nessa parte eu vou colocar aqui para eu usar o tamanho total da página, essa é a segunda opção, Full Width. Eu vou aproveitar a largura total dessa página, para a gente poder usar o espaço inteiro, ao invés de só aquilo ali no meio, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui para criar uma página em branco, ou seja, do zero. E aqui é onde eu vou começar, eu posso escrever diversas coisas aqui se eu quiser, mas em vez de eu simplesmente começar a escrever e não sei como eu faço as coisas, eu vou adicionar um gadget aqui do Notion. Como é que eu faço para adicionar isso? Eu aperto barra, tá vendo? E com a barra eu posso escolher o que eu vou estar adicionando. Eu posso colocar textos, eu posso colocar uma página, que nem eu falei para vocês, uma página dentro da outra. Posso também. Posso colocar uma lista de afazeres, onde eu posso marcar coisas que eu já fiz. Posso colocar títulos de tamanhos diferentes, 1, 2 ou 3, quanto maior o número, menor o tamanho, tá? Eu vou mostrar isso para vocês verem, por exemplo. Um título 1, ele é grandão. Agora, um título 3, por exemplo, já é menor. E um texto normal já é menor ainda, tá certo? Então, tem muita coisa que a gente pode estar colocando aqui. E, conforme a gente vai abaixando aqui, a gente vai chegando em gadgets melhores. Por exemplo, tabelas, listas de pontinhos, né? Listas numeradas, listas que dá pra gente abaixar ou diminuir. Por exemplo, teste. Lá dentro, eu consigo adicionar coisas, tá vendo? E eu posso fechar ou abrir essas coisas. É muito legal. O que mais que eu posso fazer aqui pra eu mostrar pra vocês? Alguns quotes, eu posso colocar uma divisão pra poder organizar melhor na minha página, isso é muito bom. Posso colocar aqui alguns partes que estão meio que
highlights, por exemplo, eu posso mostrar uma parte que está em evidência aqui, para falar como se fosse uma ideia. A gente pode se organizar muito aqui utilizando o Notion, tem muita função, é por isso que eu gosto muito dele, tá? Você pode perder muito tempo aqui. Inclusive o Notion tem uma inteligência artificial integrada que você pode utilizar para escrever textos para você, fazer análise de textos. Ela é muito boa, tá? A gente pode adicionar imagens, vídeos, qualquer coisa, código, tem coisa pra caramba. E aqui é o final, que pra mim é a cereja do bolo do Notion, tá? É onde as engrenagens se movem aqui por trás do Notion, tá? Isso aqui é o motor dessa página que a gente tá criando, que são as databases, a base de dados. Tá? Então a gente vai estar criando aqui uma base com dados para poder fazer esse sistema funcionar. Vou mostrar para vocês. Essa aqui, para mim, ela é o ponto-chave de como fazer modelo financeiro. Antes de eu colocar uma database, eu vou colocar aqui que eu quero colocar um título. Vou colocar um título pequenininho e esse título eu vou chamar de contas de bancos, por exemplo. Essa conta de bancos aqui, vou colocar uma corzinha nela para ficar bem bonitinha, vou colocar a cor azul, tá? Beleza? E aqui embaixo dela é onde eu vou colocar a minha data de bases, né? A database, né? A base de dados. Eu vou colocar uma base de dados aqui de formato de tabela. Então isso aqui basicamente é uma base de dados, tá? Essas bases de dados a gente pode utilizar para colocar qualquer informação ou informações cruciais para fazer o funcionamento da página. Como essa aqui eu coloquei que é contas de bancos, eu vou colocar aqui que essas aqui é para as minhas contas bancárias. Como eu estou organizando minhas finanças, eu tenho que saber exatamente quanto que eu tenho de dinheiro em cada banco. Então vamos falar aqui que eu tenho uma conta no Nubank, eu tenho uma conta no Itaú, por exemplo, acho que é legal, e eu tenho uma conta no Inter, acho legal também. Aqui a gente consegue notar que ele já vem com uma propriedade, no caso essa propriedade é tags. O que seria uma propriedade, tá? Uma propriedade é como se fosse uma característica disso que a gente está colocando aqui na nossa base de dados. Então, por exemplo, uma característica da minha conta no banco é o valor que eu tenho em conta, por exemplo. Eu vou tirar essa característica que já vem de padrão, que a gente não vai utilizar, e eu vou adicionar com esse maisinho aqui, ó, uma característica. Que característica? Eu posso escolher aqui. Se vai ser uma característica de tipo texto, vai ser um textinho, se vai ser um número, tá? Um status, uma data, uma pessoa. Posso colocar qualquer coisa, tá? A característica pode ser qualquer coisa, tá certo? Tem muita coisa, não se confunda, vamos devagar e sempre. Vamos colocar aqui que é um número. Por quê? Porque é quanto que eu tenho nessa conta, o valor em conta, tá? Então eu vou colocar aqui que é um número, mas que ele é na moeda real, tá? Pra já ficar pronto. E eu vou colocar aqui que é o saldo. Vou colocar aqui, ó, saldo. E vou colocar até um íconezinho pra ele de dinheiro também. Então pronto. Agora eu tenho aqui a conta do banco, o nome dela, tá? E o saldo. Quanto que eu tenho de saldo? Vamos falar que eu tenho R$1.000 aqui no Nubank, R$1.500 aqui no Itaú e 150 aqui no Inter. Então pronto, já apareceu aqui pra mim que eu tenho esse valor em cada uma. Prontinho. E basicamente é isso. Então pronto, eu basicamente já coloquei aqui minhas contas no banco e quanto que eu tenho em cada uma. A próxima coisa que eu posso colocar aqui é uma nova base de dados, onde eu vou colocar todas as saídas, ou seja, os gastos que eu tiver. Então vamos lá comigo, vou colocar aqui uma base de dados. Essa base de dados já vai ser sobre as saídas, aonde o dinheiro tá indo, tá? Então eu vou colocar aqui saídas e vamos testar aqui. Vamos colocar que eu gastei dinheiro comprando uma roupa. Novamente ele veio com essas tags aqui, que é formato de texto, né? Mas a gente não vai querer colocar isso. Eu vou apagar essa tag e eu vou adicionar o quê? O valor dessa roupa. Porque se eu comprei, ela tem que ter um custo, correto? Vou colocar um símbolo de moedinha e vou lá colocar aqui o preço. Porque aí a gente vai ter a propriedade de preço dentro dessa base de dados aqui. Então pronto, preço, e ela vai ser do tipo real, porque é em reais. Então eu comprei uma roupa, essa roupa custou-me R$150. Pronto, comprei uma roupa que custou R$150. Também comprei, por exemplo, alguns doces e eu gastei R$15. Muito legal. Só que tem um ponto negativo aqui. Qual que é? Eu comprei uma roupa, eu comprei um doce, deu um saldo total negativo aí de 165 de gastos, né? Só que não saiu das minhas contas. Vocês podem ver que a minha conta aqui continua com os mesmos valores, tá? Mas por que isso? Porque eu tenho duas bases de dados que o Notion identifica como separadas. É uma base de dados mostrando nas contas e uma base de dados mostrando os gastos. Para eu poder tirar o dinheiro do gasto nas contas, eu preciso criar uma relação entre as duas. Vou falar que todo o gasto que eu tiver aqui vai tirar o dinheiro daqui. Como que eu faço isso? Eu crio uma relação, como eu já falei para vocês. Que relação? Eu adiciono uma propriedade de relação. Aqui embaixo tem aqui, ó, relation. Eu clico nela e ele vai me perguntar qual é a relação, qual que é a base que você vai estar fazendo essa relação. No caso, eu estou fazendo com essa contas aqui, ó, contas. E pronto, eu vou adicionar essa relação e vou falar que essa relação que está do lado de cá também tem que estar do lado de cá. Porque se eu fizer uma relação de jeito único, ou seja, que só uma pega, eu vou estar puxando propriedades. Se eu fizer uma relação nas duas, as duas vão poder pegar propriedades de ambas. Elas vão estar 100% ligadas. Então eu vou colocar aqui que é uma relação dupla e vou adicionar, beleza? Pronto.
Pronto, adicionei. Então agora tem uma relação aqui de contas e uma relação aqui de saídas, entendeu? As duas estão interligadas. E é isso que eu preciso para fazer essa engrenagem funcionar. Então, toda vez que eu fizer uma compra aqui, por exemplo, roupas, eu vou ter que vir aqui, vou até mudar até um nome, vou falar aqui que é o banco. Qual que é o banco que está saindo esse dinheiro? Eu clico aqui e seleciono. Por exemplo, Nubank. Está saindo dinheiro do Nubank. Então agora, lá no Nubank, ele já tem uma relação falando que nas saídas, as roupas é dele. Então no Nubank, a saída de roupa é para ele, entendeu? Só que ainda assim não saiu o dinheiro. Por quê? Porque ele não sabe o que ele tem que fazer com isso. O Notion tá ali, ele pode fazer o que você quiser. Mas você tem que explicar para ele o que você quer que ele faça. Então, ó, você já falou pro Nubank que a roupa é dele, mas você tem que falar para ele que o valor da roupa também é dele. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos adicionar uma propriedade no banco de pegar valores. Essa roll-up, ela pega um valor de uma relação. Então ela vai pegar o valor de dinheiro, o valor custo da roupa, que já é dele. Vocês estão entendendo? Eu não sei se tá ficando confuso. Vamos ver aqui, ó. Então eu criei uma roll-up aqui, né, que vai puxar esse valor e vou selecionar a relação. No caso é a relação de saídas, tá? Então ele pegou a relação de saídas e o que eu quero pegar dessa relação? Eu quero pegar o custo, o valor, aqui ó, preço. Vou colocar aqui, eu quero a soma dos preços, ou seja, se tiver 10 produtos, eu quero a soma de todos. Então pronto, aqui ó, eu consigo ver que, vou até falar aqui que é as saídas. Então, saídas, custos. Então agora, aqui na minha conta de banco, eu tenho o saldo, as saídas, tá? E essa relação aí com as roupas lá, com os produtos que saiu. Então eu sei que eu tenho 1.000 em conta e que saiu 150. Então agora a única coisa que eu preciso fazer é subtrair um pelo outro. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e crio uma fórmula que saiu dinheiro da minha conta. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui saldo e subtraio. Isso aqui é uma conta, como qualquer outra. Eu subtraio o quê? As saídas de custos. Dou ok, falo que esse valor é em reais, em vez de ser só um número, e pronto. Agora eu tenho meu saldo atualizado aqui da minha conta no banco. Eu vou tirar aqui as outras coisas, informações desnecessárias para ficar um pouco mais claro. Ó. Tiro tudo, porque essas partes aqui que eu acabei de mostrar, a relação, a busca de valores, o saldo em conta, isso tudo são coisas que fazem a ferramenta funcionar. O que você quer que ela te mostre? O nome do banco e o saldo no banco. Então eu já tô aqui, ó, nome do banco e a fórmula que mostra o saldo. Eu posso até mudar essa fórmula aqui para saldo atual. Saldo atual. Então pronto, agora eu tenho o saldo atual no meu banco. Vocês podem ver que lá tá 850, porque já saiu 150. Se eu vir aqui na minha parte de saídas e falar que o doce também saiu do Nubank, ó, rapidamente, aqui já saiu os 15 reais. Então agora eu criei uma ferramenta automática. E toda vez que eu colocar que saiu um dinheiro aqui das minhas saídas, já vai tirar o dinheiro do banco. É assim que funciona no Notion, é assim que você vai conseguir controlar suas finanças. Criando bases de dados diferentes, uma base de dados que tem um banco, uma base de dados que tem as saídas, uma que tem as entradas. Você pode até juntar essas duas, mas é um pouco mais complicado, tá? E assim, a ferramenta funciona de forma automática. Você linka com as relações umas bases entre as outras, tá? Pega os valores que você quer e vai fazendo contas entre si. Você pode adicionar base de dados até mesmo de cartão de crédito, parcelar os cartões de crédito, saber quanto que você vai ter de próxima fatura. Tudo isso é possível fazer. Como eu te falei, a gente pode colocar diversas bases de dados, inclusive tem tipos diferentes de base de dados. Vou mostrar para vocês aqui. Se vocês quiserem fazer uma base de dados, por exemplo, de galeria, onde vai ter várias fotos de listas, de calendário, que ó, na de calendário, eu vou até pegar aqui para vocês poderem ver. A gente consegue adicionar essa base de dados de calendário, em que cada dia você vai ter novas páginas. Por exemplo, a gente está aqui no dia 27 de setembro. Eu posso vir aqui criar uma página, que no dia 27 de setembro eu tenho que gravar um vídeo. Que vídeo que é esse? Vídeo sobre o Notion. Ponto sobre o vídeo. Aí eu venho e coloco um de pontos. Falar sobre as bases de dados. Entendeu? Eu posso fazer isso aqui no Notion. O Notion me dá muita liberdade, tá? Tem muita coisa que a gente pode fazer aqui para poder controlar as finanças. Claro, vai demorar um pouco, você vai precisar de um tempo para você poder construir melhor essas relações, para você poder entender como uma relação funciona com a outra. Eu mesmo demorei muito tempo para desenvolver o meu modelo que eu utilizo no meu Notion. Ele é muito completo, tem muita coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que ele é, para você que ficou até o final aqui, para você ver como que eu utilizo o Notion, tá? De uma forma mais completa. Tá? Então, essa aqui é a base de dados, mais ou menos, que eu utilizo. Eu tirei algumas coisinhas que são um pouco mais desnecessárias, mas essa é basicamente a base de dados que eu fiz, tá? Pode parecer que tá uma bagunça, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui de início, a gente tem uma base de dados com as contas no banco minha. Então, a gente consegue ver todas as contas de banco. Então, eu tenho aqui uma conta no Nubank, eu tenho aqui uma conta aqui na corretora Rico. Então, a gente já tem valores aqui, claro, valores, né, só de exemplo. Então, por exemplo, eu tenho 1.450 aqui na conta do Nubank e tenho 1.500
pontos na conta da Rico, tá? Eu tenho até essa bolinha aqui que vocês conseguem ver mais ou menos quanto que é dividido por algumas coisas. É bem divertido isso aqui, tá? E eu tenho algumas bases aqui, por exemplo, uma base de saída, uma base de entrada e uma base de transferências, caso eu faça transferências entre contas, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos falar que eu comprei, por exemplo, comprei um pãozinho de queijo gostoso, foi R$8, porque é aquele pãozinho de queijo recheado que todo mundo gosta. Vou falar que saiu da conta no banco. Que conta? Nubank. Na hora lá, ó, já caiu o dinheiro. Muito bom. Posso, inclusive, falar uma divisão de valores, ou seja, divisão de tipo de custo. Posso falar aqui que esse pãozinho de queijo, ele foi, por exemplo, uma comidinha que eu comi ali, pô, salvou meu dia, comidinha. E ao final de mês, eu consigo saber quanto que eu gastei em cada coisa. Quanto que foi em roupa, quanto que foi em comida, quanto que foi em iFood, quanto que foi... Entendeu? Você consegue se diferenciar aí bastante, tá? Consegue fazer análise dos seus gastos. Eu consigo adicionar dinheiro, então vamos dizer, falar aqui que meu salário caiu. Salarão, todo mundo gosta, dia útil, vamos lá, 10 mil na data de ontem. Caiu ontem esses 10 mil. Tá lá, ó. Do nada caiu os R$1.000 aqui no meu Nubank. Muito simples. Consigo organizar minhas finanças, saber quanto tem em cada conta, saber como que tá os meus gastos, aonde que eu tô gastando mais. Tudo isso eu consigo ver aqui através dessa organização, tá? Todos os dias eu venho aqui no meu Notion e anoto todos os gastos que eu fiz naquele dia pra poder ir acompanhando. Isso é muito bom, tá? Aqui ao final tem algumas coisas mais diferenciadas que eu tenho aqui que eu não mostrei anteriormente, que é essa parte de divisões, onde eu consigo ver aonde que eu tô gastando meu dinheiro, quantos reais em cada coisa, quantos % é em cada coisa. Então, por exemplo, eu já gastei 120 aqui em contas físicas, fixas, né? R$50 em roupas, R$8 em comida, e aqui eu consigo olhar outras coisas, tá vendo? Saídas, diversão, transporte, qualquer outra coisa aqui tem pra gente poder se organizar financeiramente. Aqui também tem a parte que pra mim é a joia dessa planilha financeira, que é contas a pagar e cartões de crédito. Eu criei uma base com cartões de crédito, onde eu coloco o limite deles e ele consegue me falar o valor que eu tenho pra pagar no próximo mês, tá? De forma automática. Então, por exemplo, vamos dizer que eu comprei um telefone, que nem eu já tinha mostrado aqui, um telefone, vou colocar que foi um iPhone. Comprei um iPhonezinho 15, acabou de lançar um iPhonezinho 15, ele foi 10 mil. Eu venho aqui e falo que eu comprei esse iPhone utilizando meu cartão de crédito. Ih, não vai dar porque eu tô com um limite baixo lá. Mas vamos falar que o iPhone eu comprei por 3 mil. Comprei do agiota lá. Então eu comprei o iPhonezinho aqui, comprei com um cartão de crédito. Rico, não foi o cartão de crédito do Nubank. E eu venho aqui, abro essa página, porque isso aqui é uma página, tá? E aqui eu consigo adicionar características, né, aquelas propriedades, nessa compra. Então, por exemplo, é uma compra que eu parcelei com o meu cartão de crédito. Em vez de falar que foi à vista, eu vou falar que foi parcelado. E que a quantidade de parcelas foi de 10 vezes, que eu não paguei nenhuma parcela, que o valor da parcela é R$300. R$300, porque 10 vezes, né, até dá 3 mil, beleza. Eu comprei isso hoje com um cartão Rico, já tá aqui. Na divisão de valores eu vou falar que isso aqui foi uma compra. Então, beleza, eu comprei o meu iPhone 15 em 10 parcelas de R$300 cada parcela, não paguei nenhuma parcela, porém, se eu vim aqui no meu cartãozinho de crédito, meus amigos, já apareceu que mês que vem eu tenho mais R$300 para pagar. Então, ao decorrer do mês, eu consigo saber exatamente quanto que eu tenho de parcela, quanto que eu tenho de fatura do cartão de crédito do mês seguinte, para eu poder me organizar melhor. Isso aqui é muito importante de você acompanhar, entende? E melhor, se você vir aqui e fingir, vamos fingir que eu comprei esse iPhone, na verdade, mês passado, não foi esse mês. Ou até melhor, vamos falar que eu comprei 2 meses atrás e que eu já paguei 2 parcelas, só pra gente poder fazer um teste. Paguei 2 parcelinhas desse iPhone aqui. Então, que agora, no meu cartão de crédito, vai aparecer que eu tenho 420 para pagar no mês que vem, mas na contas a pagar, ou seja, essa planilha, essa database aqui, essa base de dados que eu criei, é uma base de dados de contas a pagar desse mês. Vai estar lá, ó, eu tenho 420 para pagar esse mês. Então eu tenho que pagar isso até o dia 10. E se eu vir aqui e clicar que eu paguei, o saldo dessa conta, ou seja, a fatura, ela é descontada do dinheiro que eu tenho em conta. Eu posso vir aqui e adicionar um banco, tá? A essas contas, que sempre que eu clicar que eu paguei, sai o saldo daqui. Então eu consigo organizar financeiramente muito fácil, criar base de dados para fazer tudo ficar automatizado, tá? Para vocês entenderem, isso aqui não é uma coisa muito fácil de se fazer, é um pouquinho complicado, tá? Um pouquinho complicado. Mas com o tempo, você consegue montar bem tranquilo uma dessas. Por exemplo, aqui no cartão de crédito, vou mostrar para vocês a estrutura, tá? Eu criei essa base aqui de cartão de crédito, tem essas propriedades. Então eu tenho aqui o limite, a fatura, o vencimento dessa fatura, que eu adicionei algumas coisas que eu não utilizo, então algumas coisas eu posso até excluir, por exemplo, pontos, essas coisas, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um valor sendo puxado de restante a pagar, ou seja, eu puxo o valor das saídas, ele consegue puxar esse valor. Ele puxa o valor também da próxima fatura, também das saídas.
tá? Ele pega aqui o valor pro próximo mês, tá? Ele já faz essa conta, isso aqui é uma fórmula. Esse aqui é outra fórmula, ele faz o valor pro próximo mês, do mês passado também, que esse aqui é do mês passado, na verdade. Ele consegue fazer a conta do limite disponível, isso aqui também é fórmula, tudo isso aqui é fórmula, vocês mostraram pra ver, ó. Ele pega pagado, tira o limite, faz uma conta pra saber quanto de limite que eu ainda tenho, baseado nos gastos que eu tô fazendo. Tem uma fórmula aqui pra ver se esse mês tá pago, se mês passado foi pago. Ele tem uma fórmula aqui também que faz um gráficozinho pra mostrar quantos por cento já foi usado ali do limite, tá vendo? Então, e eu tenho algumas relações aqui embaixo, eu sempre coloco as relações lá embaixo pra não ocupar muito espaço. Quais são as relações? Relação com a conta, meu cartão, e relação com as saídas. Ele junta tudo isso aí e pronto, eu tenho a minha propriedade aqui do cartão de crédito. E assim, você pode utilizar o Notion também de uma forma um pouco mais visual, colocando, por exemplo, que nem eu tô mostrando aqui, algumas imagens, alguns efeitos mais visuais, você pode colocar aqui quadradinhos mais visuais, apesar de eu gostar do formato de tabela, você pode colocar do jeito que você quiser. E esse é o poder da ferramenta, você pode construir ela da forma que você achar melhor. Se você quiser utilizar ela não só para as finanças, mas também para poder organizar melhor os trabalhos da faculdade, qualquer coisa você pode fazer através dessa ferramenta. Eu mesmo utilizo ela não só para controlar as minhas finanças, mas para controlar a minha agenda, para controlar os vídeos desse canal, os roteiros que eu utilizo, tudo eu utilizo através do Notion, tá? Então assim, apesar de eu não ser um expert e ter tentado mostrar pelo menos um pouquinho de como você pode organizar suas finanças no Notion, a ferramenta em si é muito poderosa, tem muita ferramenta, tá? Tem muita função que você pode estar utilizando. Às vezes a gente fica até doido de tanta coisa, mas você pode fazer do jeito que você quiser e isso que é o melhor dela. E se você quiser receber esse Notion aqui em formato de template para você poder colocar os seus dados e controlar suas finanças utilizando ele, comenta aqui embaixo que eu posso estar enviando diretamente para você. Não tem problema nenhum, isso aqui não é uma coisa que vai me atrapalhar e com certeza vai te ajudar, tá? Porque é muito trabalhoso montar do zero se você quiser fazer algo bem parecido com isso daqui, e se eu te enviar desse jeito pronto, você pode modificar da forma que você achar melhor. Enfim, eu sei que tem diversas outras ferramentas que a gente pode estar utilizando além do Notion, mas eu quis trazer para vocês aqui hoje o Notion, que é uma que eu utilizo bastante e que eu acho que tem muito a ser aproveitado, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo em que eu ajudo você a tentar organizar melhor as suas finanças, comenta aqui embaixo, dê um like nesse vídeo e comece a seguir esse canal, que eu falo sobre investimentos, economia e tudo quanto é tipo de coisa que segue esse rumo, até mesmo para você poder crescer como pessoa e crescer o seu bolso, tá certo? Meu nome é Pedro Leite, vou ficando por aqui e até a próxima.